Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Boca Juniors. Chegou o dia, é hoje. Conheceremos o campeão da Supercopa Libertadores da América. Ronald Regis vai quebrar tudo 5 da tarde, horário de Brasília. Quem esteve no Rio de Janeiro e acompanhou de perto, não só os clubes do Rio, mas em São Paulo também, vai falar da Libertadores com a gente. Presidente 7 de setembro, Tony Montalvão. Tudo bem, Tony? Bom dia, prazer tê-lo mais uma vez no Música, Futebol e Cerveja. Bom dia, Thiago. Tá tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Tony, como é que tem sido essa viagem? Primeiro, você está em Dourados, já voltou para Dourados, está em São Paulo, está no Rio. Onde você se encontra? Nesse momento eu estou em São Paulo, Thiago. Eu estive no Rio, né? Fui lá para acompanhar as categorias de base de alguns clubes e também fazer alguns contatos, né? Por causa dessa nossa nova fase do 7 de setembro. Mas voltei ontem à noite, ontem à tarde, na verdade, né? Cheguei à noite em São Paulo. E hoje vou acompanhar aqui de São Paulo a final da Libertadores. Você esteve no Rio semana passada, Tony, visitando categorias de base, mas como é que está o clima na cidade? Até porque o Fluminense nunca foi campeão, né? A gente sempre fala muito de Flamengo e Vasco, as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, times de massa, mas o torcedor carioca, como tem convivido, principalmente o torcedor do Fluminense com esse momento, talvez único na vida de muitos, né? Uma final do Maracanã com o Fluminense nela, final única, inédito. Como é que foi essa passagem sua pelo Rio? Então, eu tive no Fluminense, fui no Flamengo, fui no Vasco da Gama. No Vasco da Gama eu tive 2 vezes, né? Fui muito bem atendido, fui conhecer o CT da base, que fica ali na região de Duque de Caxias, né? Separado do CT do profissional. Um CT muito parecido com o CT do 7. Falar para você, até simples demais para um time grande, né? Mas muito simples. E eu gostei do que eu vi lá, né? Porque além de ser, mesmo sendo simples, a gente vê a diferença, né, do tratamento com os jogadores, né? Eles dão, como chama, repositor de energético para os jogadores antes do treino, depois do treino, pesa antes do treino, pesa depois do treino. Então, material, as condições de treinamento para a categoria de base é totalmente diferente da nossa, né? Da nossa realidade ali no Mato Grosso do Sul. E do Fluminense nem se fala, do Flamengo então hoje é o mais top do Rio de Janeiro. E a gente, agora, principalmente com o Vasco, a gente fez alguns contatos de monitoramento, que igual vai fazer com o Futebol Clube do Porto também, para mandar jogadores, eles também ir até Dourados de 3 em 3 meses para monitorar nossos jogadores. Então, com o Vasco ficou uma parceria mais adiantada. E também estive nos clubes, né? Estive no Corinthians, estive no São Paulo. Segunda-feira tenho uma visita também no Palmeiras. No São Paulo, por ter, eu mesmo sendo corintiano, mas no São Paulo eu por ter uma abertura melhor também, né? Mais amizade com o pessoal. Também fui lá no CT de Cotia, que fica 15 quilômetros aliás, 30 quilômetros do estádio do Morumbi, fica 15 quilômetros da casa da minha mãe. E fui lá também, vi como que é um lado profissional numa categoria de base. Com tudo que você imaginar que um clube de ponta no futebol brasileiro tem, eles dando para a categoria de base. E sobre a Libertadores, ontem, quando a gente estava saindo de lá, que a gente viu muita gente chegando de fora, chegando da região dos lagos, dos subúrbios, para tirar foto, essas coisas lá no Maracanã. Mas os outros dias eu fiquei lá mais de uma semana, eu vou falar para você, não notei nada, não tinha conversa. Foi diferente de quando os times paulistas disputaram, ou o Flamengo mesmo disputou a Libertadores, que o pessoal vivia isso aí no dia a dia. Conversando com Tony Montalvão, presidente do 7 de setembro, ao vivo no Música, Futebol e Cerveja, deste sábado, 4 de novembro, especial final da Libertadores da América. Ô Tony, muita gente, a gente até divulga, e infelizmente, né, eu digo infelizmente porque a gente já participou de vários congressos. Você pode ir no congresso e não falar com ninguém, ficar caladinho lá, só observando grandes cronistas, grandes jornalistas, que você aprende muito, né?
Mas muita gente aqui no estado, nós estamos atrasados até nisso, não entende que uma visita pode, num primeiro momento, não te trazer nada. Mas só o fato de você observar estruturas, como que funciona e tentar adaptar à realidade que nós temos, você aprende muito. Tem sido assim a sua passagem por Rio e por São Paulo? Então, isso que você falou foi importante, porque no São Paulo mesmo e no Flamengo, principalmente no Flamengo, o que mais me interessou foi ver a estrutura, sabe? Anotar, ver, tirar fotos, ver o que a gente precisa melhorar, o que dá para copiar. Não, eu sei que não dá para fazer igual, mas a gente tem que tentar fazer, sabe, o máximo possível aí no Mato Grosso do Sul igual. Então, a visita no Flamengo valeu para a gente de aprendizado mesmo, de anotar, ver, tirar foto, ir lá no alojamento hoje, agora tem um alojamento mesmo para a categoria de base, né, depois da tragédia, ver o que a gente colocava, jogadores no CT, mas a gente estava muito atrasado, não é nada do que a gente fazia perto de um alojamento mesmo para colocar jogadores, nem profissional, nem categoria de base. Então, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Isso aí, é chover no molhado, né? Porque a gente já sabe, isso aí é falado direto no seu programa, é falado direto nos bastidores, mas é o que a gente tem que colocar em prática, né? Realmente, são muitas coisas para melhorar. Se nós tivemos essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Imagina a estrutura nossa aqui, e inclusive teve muita fiscalização depois da tragédia que acabou acontecendo no ninho do Urubu. Obrigado aqui ao Bruno Nogueira que está na escuta, o Lucas Nepomuceno também está na escuta. Meu caro Tony, em âmbito prático, o que deu para conversar com as direções? Os clubes vão observar atletas do SET, o SET vai poder utilizar alguns atletas que não são aproveitados nesses clubes, ou é muito estágio embrionário dessa conversação do 7 de setembro com os clubes do Rio e de São Paulo? O importante foi que no Fluminense e no Vasco, os caras chegaram lá quando eu falei que era de presidente de um clube em Dourados, os caras já falaram 7 de setembro, nós acompanhamos, teve uma história, foi um relâmpago que teve, que pena que não continuou, mas voltando agora com a base é o que você tem que fazer. Então o pessoal sabia que tinha disputado 2 Série D, sabia que tinha disputado a Copa do Brasil passando de fase, isso não precisou nem eu pontuar, eles mesmos chegaram e falaram para mim. Então isso foi interessante. O Vasco da Gama ficou mais adiantado. Jogadores, se a gente for disputar futuramente uma Série B do estadual ou Série A depois, subindo, eles têm jogadores para fazer um empréstimo para a gente, eles pagando os jogadores, porque lá eles têm muito contrato de jogadores com 3, 4 anos até de contrato de categoria de base, que eles não vão utilizar. E jogadores já que daqui a pouco já não tem idade mais para sub-20. Então eles vão ter que emprestar. Mas, por outro lado, quando eu falei para eles que eu tinha interesse também de aproveitar ao máximo os jogadores do Mato Grosso do Sul, da região de Dourados, eles também gostaram muito dessa situação, porque eles falaram que conhecem a região e sabem que o Mato Grosso do Sul é um celeiro de futebol mal aproveitado. Nós estamos conversando com o presidente do 7 de setembro, Tony Montalvão, que está inclusive em São Paulo nesse momento, né, visitando clubes e afinando possíveis parcerias para as categorias de base e também para a escolinha de futebol, porque o CERT não é só a categoria de base, também tem a escolinha de futebol. Aliás, tem sido uma polêmica muito grande, né? Aqui no Mato Grosso do Sul tem gente que a gente fala que a escolinha de base não aceita, escolinha, né? Não aceita, fala que investe na base, mas são processos diferentes. A escolinha, para deixar bem claro, o atleta investe. A base é o clube que investe. Então são questões diferentes. É preciso deixar isso bem claro. E o 7, quando nós lá tivemos em Dourados, fez o lançamento das 2 situações. Ô Tony, juridicamente, de lá para cá, da nossa visita lá no 7 de setembro, você havia nos dito que as coisas estavam caminhando
e que já estaria tudo em processo de liberação. Como é que está a sua situação? Porque você é empresário, negocia jogador, a gente sabe disso desde quando você veio para cá. Quanto ao bloqueio que foi feito e quanto às restrições do 7 de setembro. Até eu comentei contigo, não é off isso. Eu estive na Federação de Futebol no mês passado e a federação ainda não havia sido comunicada da situação do 7 de setembro. Então eu gostaria que você esclarecesse para nós em que pé que está essa situação. Então, a federação já foi notificada, já que o 7 está liberado, passaporte, meu passaporte, quando foi o pedido de bloqueio, 3 dias depois também já estava desbloqueado. O clube está liberado para disputar qualquer campeonato. Inclusive o Marcos Tavares, semana passada, me mandou uma mensagem perguntando se eu queria disputar um sub, acho que 13. Eu falei para ele que esse ano a gente não tem intenção ainda de disputar nada, é preparar os meninos, tudo para a partir de janeiro, que nós vamos disputar. O primeiro torneio que nós vamos disputar vai ser em Pereira Barreto. E aí eu falei para ele que não tem intenção porque a gente está investindo. Tanto que a nossa base, ela é 100% paga pelo clube, o jogador não paga na nossa base. E as escolinhas, a gente também está correndo atrás de patrocínios para viabilizar, para que jogadores também não paguem, que seja como se fosse um projeto social para a gente ver os jogadores que têm qualidade e passar para a nossa base. E os jogadores que não tiver condições, para a gente dar pelo menos a parte de lúdica do negócio, né? Principalmente de 7 anos a 11 anos. São 8h32 em Campo Grande, 9h32 em Brasília. Eu vou fazer uma pergunta já, bem polêmica para o Tony Montalvão. Eu sei que ele não vai afinar. Aguarde aí. Vou fazer uma pergunta bem polêmica para o Montalvão. Ô Tony, muitos profissionais, você comentou com a gente, que estavam procurando o 7 devido àquela situação das categorias de base, a volta do clube. Você já deixou claro desde o início que o Robson Matos é a linha de comando que vai definir, e na entrevista ele deixou muito claro que no Brasil falta uma metodologia de formação de atleta e de ideia de jogo. E que na conversa que ele teve com você, ele deixou isso também bem claro, que você falou que ele vai ter carta branca e desde a base até o profissional vai seguir as orientações que o Robson passar. Realmente isso está acontecendo e qualquer profissional que venha a integrar o 7 de setembro vai ter que se adequar, não à metodologia do Robson, à metodologia do 7 de setembro? Sim, o Robson tem carta branca, né? Ele é o nosso coordenador. Agora só estamos tendo na base, né? Futuramente, se pensar e as coisas estiverem toda alinhada, como eu já te falei, porque se não tiver dinheiro, a gente está pagando as trabalhistas, né? Inclusive já pagamos a terceira parcela, é um valor considerável que eu posso falar para você, que é 40 mil por mês, são 30 prestação de 40, já pagamos a terceira, rigorosamente em dia, até antes do prazo. Nós temos as condições do planejamento e orçamento para pagar essas parcelas. E o Robson é o nosso coordenador da base hoje. Ele, inclusive, agora tem um novo treinador lá do Sub-17, que está trabalhando Sub-17 e 20 junto, que foi ele que contratou, veio do Paraná, que é o Gonçalo, que é um ex-jogador, jogou lá no Paraná. Depois eu posso passar para você também o contato, para você falar com o Gonçalo. Mas até os profissionais, eu estou deixando a cargo do Robson para ele ver o perfil do profissional e contratar. Então, Robson Matos segue à frente dessa situação. E como importante né, a questão de você ter uma ideia de jogo. Eu que critiquei muito o Montalvão, porque ele demitiu dezenas de treinadores, até brincava que o 7 era um cemitério de treinador. Quando você tem uma ideia definida, né, Tony, você pode até mudar durante o percurso, não é impedir de mudar durante o percurso, mas pelo menos você tem uma bússola que vai te levar a algum lugar, né? Então, se você pega os clubes que fizeram um grande sucesso, você vê que o cara começa com o treinador, termina com o treinador. Em Portugal é muito assim, sabe? Eles dão um tempo para o treinador, pode perder, tá perdendo, mas eles seguram o treinador a partir do momento que eles sabem que o treinador pode dar alguma coisa de volta. Quando eles vejam também que o treinador está com uma opção, daqui a pouco muda e começa a coçar a cabeça porque não sabe o que fazer, aí sim, mas na Europa é muito difícil mandar um treinador embora.
E o ano que eu fui, que eu não consegui nada no Mato Grosso do Sul, não cheguei numa boa colocação, porque se você for ver, eu fiquei 5 anos com a frente entre o 7 e o Itaporã. O primeiro ano eu fui campeão, o segundo ano eu fui campeão, o terceiro eu fui 4º lugar. Aí, aliás, o terceiro ano eu fui, terceiro lugar. Aí depois 4º lugar, e o último, 2019, terceiro de novo. E o único ano que eu fui mal foi quando foi a Copa do Brasil, não, foi quando teve a Série B de 2017, que eu troquei, durante a Série B e o estadual, eu troquei de treinador 5 vezes. 5 vezes eu não comecei com treinador, porque em 2016 era até um treinador, começou com o Ney trabalhando, só que antes de começar o campeonato nós trocamos. Aí quando teve o primeiro jogo, nós empatamos com o Ponta Poranense. Aí os jogadores tiveram uma reclamação, comissão técnica, até a cozinheira do tratamento do treinador, que era filho do Paulo, eu nem me lembro, recordo o nome do treinador, ele era filho do Paulo César Capeta, aquele que jogou no Corinthians, eles são de Ribeirão Preto, e eu conheci porque a gente se conheceu em Jabuticabal. E aí eu troquei pelo Ney César, o Ney César, do segundo jogo até o último foi o Ney César naquele ano. E depois, em 2017 foi o ano que 2016 eu trabalhei com Chiquinho Lima, do começo ao fim. E 2017 foi o ano que eu coloquei 5 treinadores diferentes e foi o pior ano esportivamente. A gente terminou o campeonato em 4º lugar, mas no Campeonato Brasileiro a gente ficou em penúltimo lugar. Se você catar a relação geral, o 7 foi o segundo pior time do campeonato na Série D. Sendo que em 2016 nós terminamos ali, sabe, passando de fase, tudo foi até bom para o 7 pelo primeiro campeonato de Série D. Aí os outros campeonatos começamos com o treinador e terminamos. E foi assim até 2019, que começamos com o Valdir Fortini e terminamos com o Valdir. 8h37 Campo Grande, 9h37 horário de Brasília. Eu já divulguei aqui o spoiler, né, para a chamada do que eu vou falar agora, porque tá muito light a entrevista e ela precisa esquentar um pouquinho. E não é mentira, porque você pode falar, Thiago, você está mentindo, isso não existe. Não era off também, então vamos ao ponto. Quando a Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2, ela tem ramificações. O Arquibancada MS, do nosso companheiro Gian Nascimento, que vai casar, inclusive, né? Um abraço pro Gian Nascimento, Lucas Nepomuceno. Os meninos têm o podcast chamado Arquibancast, que também o Cristiano Cícero faz parte dessa equipe. E o Cristiano Cícero trouxe a informação que o misto de Três Lagoas, que não ia jogar, né? Todo mundo sabe disso, veio a público dizer que não jogaria o campeonato da Série B por conta da falta de um monte de situação, obviamente, principalmente a financeira. E o Cristiano Cícero trouxe após a primeira rodada no Arquibancast que o misto está com o CNPJ desativado. Está inativo o CNPJ do misto. E quando a gente divulgou essa informação nas nossas redes sociais, você se mostrou extremamente contrariado com a postura da federação, porque contigo foi um tratamento em que pese houve uma determinação judicial que nós já discutimos aqui amplamente. Eu não estou aqui dizendo que não tem que cumprir decisão judicial, longe disso. Mas tem que ter algum artigo esportivo para punir o 7, porque o 7 não tinha punição esportiva alguma. E o 7 e o misto de Três Lagoas participa de um arbitral, sem prestação de contas, sem CNPJ, sem laudo de estádio. E se não tem CNPJ, vai registrar jogadores como? E você falou para mim que entrou em conflito com a federação, com o presidente da federação, Francisco Cesar de Oliveira. Eu gostaria que você relatasse como foi essa conversa e se realmente 7 de setembro, através de você, e federação, através do Cesar, estão com relações cortadas. Então, no primeiro dia, eu acho que eu estava até na estrada, né, voltando do Rio de Janeiro. Foi a primeira semana que eu fui só para conhecer a estrutura do Vasco. Eu estava na estrada até... Entrei em contato com você e falei da minha conversa. Eu e o Cesar tivemos uma discussão muito feia e chegou, sabe, trocamos insultos. E eu falar para você, eu não concordo mesmo, porque tá tudo errado, porque se o clube não tem CNPJ ativo, como que vai fazer contrato de jogadores e como que vai participar de um arbitral? Primeiro que o misto não precisava nem ter, não podia nem ter participado de um arbitral. Com isso não poderia estar disputando a Série B. É um clube que
para mim é um clube que todo ano que disputa sempre tem uma polêmica. Eu tive lá para fazer uma ajuda em 2016, eu estava no 7, fui lá para fazer pagar de simpatia, coisa que eu já falei num outro programa, não pago mais simpatia para ninguém, para poder ajudar o presidente, então, Cesário, que pediu para fazer isso aí. Chegou lá, foi dinheiro, eu tenho os recibos, eu tenho testemunhas, foi mais de 100 mil reais e esse dinheiro não ia para o misto. Na época, o presidente, que hoje nem mora mais em Três Lagoas, que era o Gerson, está morando, acho que na Bahia agora, era na hora do jogo, os jogadores lá correndo atrás de bola e ele fazendo churrasco numa casa com piscina. Então, quer dizer, é um clube, é uma cidade que merece ter um futebol, uma cidade, acho que é a terceira cidade, eu acho que do Mato Grosso do Sul, é uma das cidades que mais crescem, mas as pessoas, o futebol de lá, o amador, tá longe de ser amador, o futebol lá. E as pessoas, através de um cara lá que ele fica nos bastidores, que é o Teixeira, todo ano o Teixeira tá no meio e na hora que a bomba explode, ele corre. Ele corre. Então, que nem eu falo, sabe, é um clube que todo mundo tinha que bater em cima, não devia nem estar disputando, A cidade não tem nada a ver com isso, mas as pessoas que são infiltradas no futebol de Três Lagoas, principalmente do misto, eu não posso falar dos outros clubes, porque eu não tive relação nenhuma e nunca vi nada dos outros clubes. Mas o misto é um clube complicado, e eu falei pro presidente, porque todo mundo fala que ele apoia o Operário, que ele é não sei o quê. Não é. Você pode falar do Operário, ele não liga, mas fala do misto, o presidente ele se revolta. E eu falei isso para ele. Aí ele falou para mim assim, então faz o que você quiser. Eu falei para ele, presidente, você pode falar o que quiser para outras pessoas, mas comigo, o senhor me conhece, o senhor vai arrumar. Vai arrumar confusão. E ele, não, depois ele me ligou, falou que estava com problemas particulares e tal. Não interessa, A partir do momento que ele falou um palavrão para mim, eu retruquei também, falei no mesmo tom com ele. E a federação, para mim, é assim, eu respeito o órgão máximo do futebol no Mato Grosso do Sul. Mas eu falo para você, as pessoas que estão lá, tirando o Beto, que é um cara sensacional, o Hudson, os meninos lá, são caras... Mas não tem como você, acreditar nem na palavra do presidente e nem do vice-presidente da federação hoje. Não tem como você acreditar, sabe por quê? Porque na sua frente, ou por telefone na sua frente é uma coisa. Você virou as costas, os caras vão e faz outra. Quantas vezes eu não participei, Thiago, de arbitral e ir embora, daí quando era no outro dia, os caras mandavam outra coisa. Não, é que vocês foram embora, mas o pessoal da capital ficou, daí ficou também o pessoal ali de duas cidades que a gente sabe também que é de dentro da casa do presidente, mudaram tudo. Então, quer dizer, não tem como você, sabe, ter confiança no que eles falam. Palavras fortes. Não tem como confiar no que é dito na federação. Palavras fortes, muita gente não sabia desse bastidor que a gente está trazendo com exclusividade aqui no Música, Futebol e Cerveja. Tony, para a gente encerrar, ontem, quando eu divulguei o vídeo falando sobre imprensa, muita gente falou da relação de amizade que nós temos. Nós temos uma amizade na bola. E o Tony tomou muita pancada como dirigente, tá? Quero deixar bem claro. Nunca falei do pai, do esposo, do filho, do marido, do cunhado, do primo, do sobrinho, não. Do presidente do 7 de setembro. E a cobrança aqui, neste microfone, de toda a nossa equipe, jamais vai se dirigir ao pessoal. Sempre ao profissional. E apesar de todas as discrepâncias que nós já tivemos ao longo do caminho, sempre houve muito respeito de parte a parte. E eu disse ontem que é preciso ter um entendimento muito grande. Porque se eu sou da casa do Tony, ou o Tony é da minha casa, embora não tenha faltado convite, só não deu certo, mas eu tenho certeza que se o Tony pisar na bola e eu criticar, ele não vai ligar enchendo meu saco. Porque a nossa resenha é de muitos anos. Do mesmo jeito, se ele achar que eu errei, ele vai falar no microfone, eu também não vou ficar melindroso, porque nós prestamos serviço público. Agora, neste microfone, ninguém vai ver eu escolher time para criticar ou elogiar. 7 acertou, parabéns. Errou, crítica. E aqui tem sido ao longo de toda a minha caminhada. Agora, Tony, infelizmente alguns se aproximam, e eu vou dizer para você, porque eu já vi, tá? Inclusive com parte financeira. Se o cara pega por fora, o cara elogia. Quando não pega mais, critica. O que é um absurdo isso.
Ou escolhe, não tô pegando, não vou criticar. Não tô pegando, vou descer a porrada. E nós tivemos o CT do 7, inclusive com o apoio do 7 de setembro, para que nós estivéssemos lá. E a pergunta que foi na garganta, Tony, não vai ser só hoje, né? Porque não pode ser só aquilo, tem que continuar. Como é que você vê essa relação imprensa e clubes de futebol? Porque em muitos lugares, não é só aqui não. A gente tem visto, principalmente em coletiva, perguntas muito maleáveis, times jogando mal, gastando muito dinheiro para não jogar nada. Corinthians não joga nada pelo que gasta. Santos não joga nada pelo que gasta. Flamengo uma vergonha, Palmeiras agora que reagiu. O Botafogo não está jogando nada e gasta um bom dinheiro com a sua SAF. Como é que você vê a relação imprensa e clube de futebol, Tony? Ó, eu vou falar pelo Mato Grosso do Sul, porque é onde a gente tem a nossa atuação. E serve para o resto do Brasil. A imprensa do Mato Grosso do Sul ela é muito atuante. Eu sou de São Paulo, já trabalhei em clubes aqui de São Paulo, já fui vice-presidente do Jabuticabal Atlético, já fui gerente de futebol do Batatais, do Comercial, de Ribeirão Preto, da Matonense. E eu falo para você, eu nunca vi uma imprensa tão atuante como a do Mato Grosso do Sul. Que vai, sabe, tira dinheiro do próprio bolso para ir nos jogos, faz transmissão. É que nem teve um dia até que brinquei com você em off, falando, pô, eu achava que eu vivia do futebol, mas você vive futebol mesmo. É campeonato que às vezes a gente nunca nem ouviu falar, nunca acompanhou um jogo, acompanha através de vocês. Eu acho que não pode ter ditadura contra a imprensa. A gente depende da imprensa, como a imprensa também depende do futebol. E só que as pessoas só querem... Eu achava que... Eu também já fui assim. Você sabe disso, meu. A gente já conversou várias vezes em off. Pô, Thiago, não sei o quê. Mas a gente acha que a gente só tem que ganhar elogios. Eu comecei a aprender quando eu comecei a ver os erros que eu fazia, aquela situação das trabalhistas, que você sempre foi um cara que sempre cobrou isso. E quando eu fui ver, eu falei, pô, meu, não é só falar, meu. Tá fazendo mal para mim, fazendo mal para outras pessoas, como fez mal pro Alex, pro Sidney Camacho, para minha esposa, porque a conta dela chegou a ser bloqueada, pegar dinheiro da conta dela, teve um dia que chegou lá 37 mil reais bloqueado. Então, quando você começa, sabe, a escutar mais a imprensa e falar, porra, começa a pesar e falar, os caras estão certos. A gente não é o dono da verdade. A gente começa a apanhar menos e receber o que todo mundo quer, elogio. Mas foi o que você falou, o dia que o Sete fizer alguma coisa errada, diga-se, Tony Montalvão, é claro que eu vou ter que apanhar na imprensa e eu vou ter que pensar onde eu errei e voltar atrás e consertar e não repetir os erros. Mas, sabe, esse negócio de falar, não, eu não quero tal pessoa lá no CT. Meu, já tive várias vezes críticas do Fábio Dorta. E o Fábio Dorta é um cara que eu falo para você, meu. Eu gosto do cara pra caramba, mando mensagem. Teve, antes da pandemia, era para ele ir para Portugal com a família dele, que eles iam ficar no hotel. Eu falei, quando chegar aqui, eu quero você na minha casa, quero receber você na minha casa. É um cara que, quando ele fala, eu escuto. Porque é um cara que eu tenho uma admiração pelo cara. Foi um cara também que, quando tem que chegar, ele chega, mas quando tem que elogiar, ele elogia. Paulo Wagner, a mesma coisa. O Odair, aí da capital também, é um cara também, sabe? Quando tem que falar, ele fala. Falar para você, meu. Os caras, vocês são os caras que a gente tem que escutar e abrir as portas. A gente depende do nosso produto, tem que ser divulgado. É vocês que divulgam o produto. Então, sabe, eu com um negócio de imprensa, graças a Deus que eu coloquei na minha cabeça que a gente tem que fazer o certo, o máximo possível, para não tomar pancada. E tem que ter ser cordial, ser parceiro, chegar nos lugares. Eu cheguei uma época, foi 2017, que ou era a Grande FM ou era o Neres. Eu pagava a despesa da viagem para ir no Brasileiro, porque a gente precisa da imprensa lá. Eu pagava passagem de avião, eu pagava o hotel, a alimentação, ia duas pessoas da rádio, senão duas pessoas do Neres. Teve uma vez que eu fui para jogar contra o Rondonópolis, o primeiro jogo da Série D de 2017, o Paulo Wagner foi comigo no meu carro. Mas a gente precisa, sabe, ter isso aí para poder divulgar. Não adianta a gente ficar criando guerra onde a gente está errando os presidentes de clubes. E o que eu estou falando, eu estou reaprendendo, eu estou, sabe, tentando seguir no caminho certo. Eu não sou o dono da verdade e não sou totalmente correto. Estou começando a fazer as coisas, sabe, do melhor jeito possível. Mas
outras coisas também que eu escuto, às vezes, nos grupos de Facebook, essas coisas, falando da federação, aí coloca todos os presidentes no mesmo pacote. Eu sou contra, sabe, a continuidade de presidente na federação. Eu acho que deveria já ter uma troca. Sabe, eu acho que a federação, que o futebol tem que começar a oxigenar renovação a partir da federação. E o presidente que tiver não tem que passar gel na cabeça de presidente nenhum. Não tem condições, não vai disputar. Tem que fazer campeonato com 4 clubes, que faça com 4 clubes. Né? Eu só volto a disputar um profissional se eu tiver 100% legalizada. As trabalhistas podem estar até pagando, mas se tiver condições de pagar e fazer uma nova e pagar uma folha de salário. Se eu tiver condições só de pagar a parcela do trabalhista e não tiver condições de pagar uma folha de salário, eu não disputo. Ô Tony, duas coisas. Como é que tá a sua relação? Porque você reclamou publicamente, né? Que só nós te procuramos quando de todo o caso que aconteceu, né? Tanto na hora ruim, quando foi para divulgar, né? Que a gente quis ouvir seu lado, tanto para divulgar, como fizemos agora há pouco, que tá tudo em ordem, tá tudo liberado, enfim. Como é que tá a tua relação? Porque a gente também presenciou aí em Dourados que a imprensa douradense não abraçou as questões do SET. Segue essa desconfiança, Tony? Ou já tá menor na tua opinião? Não, eu acho que segue ainda a desconfiança. Temos o outro clube, né, que vai disputar agora o profissional o ano que vem, o DAC, e Dourados fala muito de categoria de base. A imprensa fala muito de categoria de base. Mas, na verdade, o carro-chefe para eles é o profissional. Porque são pequenas, como chama, algumas rádios ou grupo de imprensa que noticia como chama, a categoria de base, o que acontece ali. Mas a maioria não. E como que nem a Grande FM fala, né, que eles são muito fortes. Eu não vejo isso. E ali, assim, quando tem uma novidade boa, eles querem falar, mas não tem apoio. Na verdade, Dourados apoia quem vai disputar o profissional e quem está montando um time, que eles querem saber, porque é onde vem. Mas isso para mim também, sabe, a capital nessa parte anda me dando mais retorno das entrevistas, de divulgação, do que internamente. Claro que tem o pessoal interno que quer saber. Ontem mesmo saiu na coluna do Russo, na Dourados News, saiu uma matéria, bola murcha, eu falando que o campeonato do Douradão. Na verdade, assim, eu não falei nada, mas o que está escrito ali é o que eu falaria. Porque eu estou procurando evitar muita polêmica. Eu falo quando é me perguntado, eu não vou procurar ninguém para falar, mas eu falo que é perguntado porque é o que eu sinto, é o que eu tenho para falar. Porque eu deixei de falar muito para poder trabalhar mais, principalmente bastidores. Porque às vezes você fala demais, também não trabalha e, sabe, você acaba sendo pior do que aqueles que não estão cumprindo com nada. O Gilmar Massa está conosco, já vou rodar a vinheta do Gilmar para ele entrar na conversa, mas agradecendo ao Lucas Nepomuceno que mandou aqui que o misto regularizou a situação do seu CNPJ. Ainda bem, né, Lucas? Já pensou? Quase que acaba o campeonato, o misto está sem CNPJ. Valeu ao Lucas Nepomuceno. E para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou, antes do Gilmar entrar, é o seguinte, há regras que a imprensa tem que cumprir. E todos os clubes têm que cumprir. São regras determinadas antes do campeonato. E no final de semana passado, em Cidrolândia, entrou cachorro, papagaio, o tio, o cunhado, a vizinha, e a turma da Portuguesa é comandada pelo pessoal da Liga Terrão. E trataram o Estado Soterosaurus como se fosse o jogo da Liga Terrão. Isso não pode acontecer, porque a responsabilidade, por exemplo, em Dourados, é do mandante, do SET, do DAC, em Campo Grande, do Operário, do Comercial, do Náutico, da Portuguesa, enfim. Da Portuguesa não, que foi para Cidrolândia. Então, não pode descumprir o que está combinado. Então, o Odair Martimiano, que é o nosso companheiro da Rádio Sport MS, da Segredo FM, da Web Rádio Regional, Rádio Web Regional, ao tecer críticas ao que aconteceu, houve nos bastidores um boicote. Houve nos bastidores informação de fonte segura, que o pessoal da Portuguesa iria pedir para
a Rádio Sport MS, que está transmitindo com imagens no YouTube, não transmitir as imagens da Portuguesa com o Odair comentando. Houve. E houve cronista envolvido com a Portuguesa que achou ruim as críticas. E nós não estamos aqui para achar ruim, nem não achar ruim. Nós estamos aqui para dizer a verdade, o que pode e o que não pode. E cobrar quem compete ser cobrado. Bom dia, seu Gilmar. Gilmar Matos. Bom dia, Thiago. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. É importante e muito bom estar participando com você. Ouvindo aí atentamente a entrevista do Tony, meu amigo Tony Montalvão. Dizem que o cronista não pode ter amigo, mas eu tenho alguns amigos no meio do futebol, né, nas direções dos clubes, mas nem por isso eu deixo de dizer a verdade. Aliás, Thiago é testemunha de que eu passei em quase todas as rádios aqui de Aquidauana, e a fama era que eu ficava no máximo 30 dias, né, ou 60 dias no máximo numa rádio, porque eu falava demais e já me tiravam de lá, né? E realmente isso acontecia. Não é que me tiravam, queriam que eu falasse aquilo que interessava a algumas pessoas. E eu jamais vou fazer isso, né? Quando eu tenho que falar, eu falo. Quando eu tenho que criticar, eu vou criticar mesmo, né? O Tony é um cara que sempre eu procurei ajudar da minha maneira possível, né? Com um pouco que a gente tinha para ajudar na imprensa, eu ajudei. Por quê? Porque eu vejo o Tony um cara batalhador, um cara que tenta fazer alguma coisa diferente pelo nosso futebol. E eu tentava ajudar desde a época da Pantanal TV MS, depois na TV Cidade, e a gente sempre falou do Santos, sempre teceu alguns comentários e ajudando sempre o Tony, porque eu vejo no Tony um cara que quer fazer diferença. Mas a grande maioria, Thiago, é aquilo que você disse aí, o Tony disse muito bem, os dirigentes, eles querem confetes. Se você falar, eu aqui, por exemplo, na minha cidade, nem sempre eu sou bem-vindo no clube da minha cidade. Por quê? Porque a gente faz alguns comentários que as pessoas confundem, né? E aqui é muito comum confundir, Tony, o Tony, presidente do 7 de setembro, com o amigo Tony Montalvão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O técnico de futebol da equipe A, fulano de tal, ele é o técnico. Eu estou criticando o técnico, eu estou falando sobre o técnico, eu não estou falando sobre o meu amigo particular. E aqui o pessoal não difere essas situações. Eles colocam tudo no mesmo saco. E não pode, cara, não pode. Você pode ser amigo do Gilmar Matos, particularmente, mas você pode ser um crítico do comentarista Gilmar Matos. Tá tudo certo. De repente o Gilmar Matos não serve como comentarista para você, mas serve como amigo. Você vai levar a minha amizade para a vida. Você não vai me escutar e você não vai querer saber de mim trabalhando na imprensa. É normal, é tranquilo. Não pode confundir as coisas. Aqui no Mato Grosso do Sul se confunde as coisas. O nosso futebol, Tony, profissional, o que aconteceu? Virou uma disputa pela Copa do Brasil. Não se disputa pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, se disputa pelo dinheiro da Copa do Brasil. Enquanto isso existir, nós não vamos ter futebol. Nós vamos ter um clube de aluguel para vir jogadores aqui que não deixam nada na cidade, não deixam nenhum legado na sua cidade e vão embora depois de 4 meses, cara. Nós temos uma federação que o cara tem um cargo vitalício. Não pode, nós temos que acabar com isso. Ou nós que temos o microfone na mão, que temos essa arma na mão aí, né, que tem um poder, né, pequeno, mas tem, de mudar isso, nós temos que usar o microfone para mudar. Aí quando vem um cara da imprensa para usar que usa o microfone para tentar mostrar o que está errado, o cara, os clubes ou alguém quer tirar o cara da imprensa. Você já pensou se não tem aí um Thiago Lopes de Farias, e eu tô falando isso aí para ele, não é para agradar ele, não, que ele sabe que eu não falo para agradar ninguém, eu uso o microfone para ele falar o que eu penso.
E foi isso que me levou para a Rádio Futebol na Canela. Cara, tava tudo certo, todo mundo, né? Belezinha, tá tudo certo, tá tudo bom. Vamos eleger o presidente? Cara, vamos eleger o presidente da federação? Os clubes lá pegam dinheiro da prefeitura, pegam dinheiro de não sei de quem, toca aqueles 4 meses, senta em cima do rabo e tá tudo certo. Ah, não deu certo a Copa do Brasil, mas eu peguei o dinheiro da prefeitura. Não tá certo, não conseguimos. Ah, não, nós conseguimos a Copa do Brasil. Nós vamos montar um time mais forte, vamos gastar só um determinado número desse dinheiro que nós recebemos e nós vamos pro ano que vem mais forte para ganhar de novo, para disputar a Copa do Brasil, para ganhar o dinheiro da Copa do Brasil. Cara, não pode. Copa do Brasil não é troféu. Copa do Brasil é uma consequência de um trabalho bem feito, que deveria ser bem feito, começado pelas nossas categorias de base. Gilmar tá bravo, hein? 9-1, você sentiu aí, Tony, que o Gilmar tá bravo e quero que você mande um abraço. Isso é verdade. Thiago já me criticou, ouvi e não deixei de ser amigo dele igual os outros treinadores. Dói, mas temos que ouvir Valdir Fortini e a crítica que eu fiz foi quando ele era técnico do 7 de setembro. Você lembra muito bem sobre o tema que era o Tony Montalvão. E o Gilmar tá bravo, hein, Tony? Eu tô vendo mesmo que o Gilmar sempre tranquilo, sempre fala pausadamente. Hoje ele tá espumando, hein? Mas que nem eu falo, o pessoal, você falou da portuguesa, eles têm que, na verdade, vocês têm que, sabe, entrar no consenso, eles têm que procurar vocês, porque a portuguesa ano que vem é Série A. E ela sendo Série A, ela vai precisar muito da imprensa, divulgar, porque eu falo para vocês, é o clube que eu vejo na Série A hoje, desses que estão disputando, já na Série A é a portuguesa, pelo elenco que tem, o trabalho que está fazendo, porque os outros, a gente vê o trabalho, tudo com dificuldade, a coisa que acontece. A segunda vaga vai ficar, para mim, ali entre Corumbaense e Águia e União. Você sabe qual que é o problema, Tony, em relação a essa questão? Dourados é de um jeito, Campo Grande é de outro, Aquidauana é de outro, agora Cidrolândia é de outro. Vou falar pela imprensa de Campo Grande, não pode nada. A imprensa não pode nada. Não pode estar sem colete, não pode pisar no gramado, tem que ficar atrás do gol, tá tudo certo. A gente segue a regra aqui. O problema é que em Dourados ninguém cobra para seguir, em Cidrolândia, em Naviraí, em Viema. Então o pau que dá em Chico não dá no Francisco. E aí, a federação, que é para organizar, ela não organiza. E você disse bem, como é que alguém senta para participar do arbitral sem CNPJ? Você prestou, desculpa a pergunta, óbvio que prestou. Você prestou declaração de imposto de renda, não prestou, Tony? Sim, com certeza. O que acontece se você não prestar? Bloqueia CPF, você não pode fazer um monte de transações. Agora aqui, o time participa sem CNPJ, sem prestação de conta, sem... Eu que estou errado, então. O Thiago é o idiota que está errado de dizer o que tem que ser cumprido no dia do arbitral? Gilmar, então, sua pergunta... Pois não, Tony, pode falar, antes da pergunta do Gilmar. Sobre o CNPJ do misto, então tá, agora tá legalizado, beleza. Então disputa o ano que vem a segunda. Exatamente. E os pontos que tem para trás? Como é que jogou aí? Tirou ponto do Águia, por exemplo, Tony? Como conseguiu, como chama? Eu liguei pro Elie. Eu falei, presidente, certo. Como que você admite um negócio desse aí? De você jogar com um clube que não tem CNPJ ativo? Como que fez contrato? Ô Gilmar, eu moro de aluguel, você sabe disso. Então quando eu fui pedir água e luz, você tem que apresentar o contrato do aluguel. Você não consegue pedir água e luz, Gilmar, sem estar o CPF seu registrado em algum lugar. Agora aqui a gente consegue tudo. Se a Rádio Futebol na Canela decidir jogar a Série B, a gente joga sem nada, Gilmar. Inclusive sem estádio. Esse é o nosso futebol. Isso é o que acontece aqui, né? E aí alguns vêm cobrar, mas por que está desse jeito o futebol do Mato Grosso do Sul? Está desse jeito porque, por exemplo, o filho ele tem o pai e a mãe, né? Os pais são obrigados a olhar, aliás, obrigado não, mas tem a responsabilidade de orientar, corrigir os seus filhos. A federação
pode até orientar, mas ela não corrige. Quando precisa botar de joelho, de castigo, ela não põe. Ela passa a mão. Aqui todo mundo passa a mão para alguma coisa no sul. Por que que passa a mão? A troco do voto lá no final, cara. Para reeleger novamente o presidente da federação. É isso que acontece aqui. Tiago, você é testemunha, eu sou um cara que procuro divulgar, procuro incentivar, procuro acompanhar o futebol sul-mato-grossense, procuro gostar do futebol sul-mato-grossense, mas os caras nos obrigam a não gostar do futebol sul-mato-grossense. Eles fazem isso sistematicamente para tirar quem gosta, cara. Não dá, Tony, não dá, cara. Duas situações também. Que nem eu falei, que às vezes você entra nos grupos aí de Facebook, tudo, o pessoal fala, a culpa é dos presidentes de clube, por presidente da federação, ou por tudo que acontece. Concordo. Só que nem todos os presidentes. O primeiro ano que eu fui votar para presidente, eu poderia votar como gestor, mas tinha que ter a procuração do Alex. O Alex mandou a procuração, só que mandou por e-mail. O que aconteceu? Não vale por e-mail, tem que trazer ela presencial. A outra situação, a última eleição que teve, todos os presidentes ou foram avisados por telefone, com print, ou por e-mail. Eu não fui avisado de nada. Quer dizer, a primeira eleição eu fui proibido de votar, porque a procuração não está aqui, só veio por e-mail. E a segunda, não fui nem avisado. Tony, mas por que será? Será que é porque eu ia votar contra? Você falou na entrevista anterior que você não tinha outro candidato para votar, correto? Você falou que, quem seria a oposição? Né? Nomes, né? Você questionou. Hoje, você acha que precisa ter uma oposição independente de quem seja? E depois do que aconteceu com você, em que o pau deu em você e não deu, por exemplo, no misto, você já pensa diferente? Precisa, não, independente do nome, ter uma oposição? Tem que ter uma oposição e outra coisa, tem que ser uma pessoa que venha com, não só com ideias, não, mas com atitude também. E eu falar para você, hoje não poderia ser ninguém que esteja na vice-presidência do clube, da federação. Não pode ser ninguém da situação, tem que ser oposição mesmo. Tá aí, ó. Mas, palavras Tony, pesadas Thiago, do Tony. Gilmar, pois não. Mas, Tony e Thiago, você vai para uma partida de futebol onde os jogadores, os 11 adversários seus, são jogadores que jogam na seleção brasileira. E você tá com 7 caras que jogam na várzea e vai jogar contra a seleção brasileira. Será que você vai querer ir lá jogar só porque você vai jogar? Você vai saber que você vai tomar uma goleada. Hoje é assim a eleição na federação. Quem que vai querer ser oposição? Você sabe que vai lá para perder, cara. Que o cara tá com tudo armado para ganhar. Quando eu tô dizendo tudo armado, a eleição, a forma com que a eleição da federação do Mato Grossense hoje, ela não permite chance do opositor ganhar. Ô Gilmar, o 7 hoje, as coisas acontecem com o 7 porque o 7 já se declarou contra a situação. Então, eu já escutei isso aí até dentro da federação, nos bastidores, que se o 7 é contra, se está contra mim, não vai ter nada. Mas não adianta, eu não consigo ser igual muitos que batem nas costas, braça, puta, gosto de você, presidente, não sei o quê, mas lá fora fala, puta, e aí, o que dá pra gente fazer? O que dava para fazer era lá dentro, não fez lá dentro, quer fazer lá fora? Tem isso também. Esse é o principal. E a gente sempre falava, Gilmar, Tony, se eu tiver que te liberar, você me avisa, tá? Porque tô vendo que você tá aí no carro. Se eu tiver que te liberar, você fala, eu preciso ir. Tá tranquilo? Não, tô tranquilo. Então, beleza. Era o João Félix, o Gilmar, que dentro do sistema era o que procurava ser o mais correto possível e mesmo assim tinha suas falhas. Olhando hoje, é difícil, cara. É difícil, Gilmar, a gente apontar alguém. A gente pega a prestação de conta do Dourados, vou elogiar o Dourados e o Náutico, 2 times que eu parei para ver prestação de conta. Bem interessante a prestação de conta, bem detalhado, você vê que foi feito ali com um contador mesmo, um negócio profissional.
Aliás, quero dizer aqui nesse programa, Gilmar e Tony estavam presentes, teve muita fofoquinha aí, alguém disse pro Marcos Araújo que eu ia dar um pau no Marcos. Eu não tenho que dar um pau no Marcos porque o Dourados não é pauta. O Dourados não tá jogando nada. A única coisa que nós falamos lá no CT do 7 é que o DAC se sentiu prejudicado pela exclusão do 7 de setembro, do Sub-20. Foi o único momento que nós tocamos no nome do Dourados e eu toquei no nome do Marcos Araújo, que com certeza tá ouvindo a entrevista. O que eu tenho para falar, eu falo no ar, falo por telefone, gravo o vídeo e divulgo. Não passo pano para ninguém. Nem pros meus filhos, quanto mais pro filho dos outros. Então o que eu tiver pra falar, não adianta fazer fofoquinha não. Eu vou falar no ar. Não tem talvez. Então, Gilmar... Pois não, Tony, pode falar. Outra situação. O Marcos, ele é um presidente que eu falo, que ele sempre fala primeiro em disputar uma Série D, para ele é mais importante do que a Copa do Brasil. Para mim, eu também acho, porque se ele conseguir disputar uma Série D e subir, ele eleva o estado do Mato Grosso do Sul. É muito mais, vai ser muito mais valorizado. Então, eu acho que o Marcos está certo, apesar de ser um chorão. Não, o Gilmar disse que é mandão. Esse é o ponto. O Gilmar entrou pistola hoje, com razão. Uma coisa que eu falo há tempos. Mas nós só vamos mudar investindo na base e subindo de divisão, Gilmar. Olha o que o estado do Amazonas evoluiu em 5 anos. Manaus e Amazonas na C. O Amazonas agora vai para B. E a gente estava dizendo, né, Gilmar? Dissemos aqui durante anos que era um elefante branco que tinha lá. E nós que estamos com 2 elefantes brancos aqui. A situação dos gramados do Mato Grosso do Sul, não sei como está o Noroeste, você pode me falar. O Douradão, eu vi fotos essa semana, parece que está muito bom. Mas não está tendo futebol, não resolve nada. Até chegar janeiro e fevereiro, não sei como vai estar. Toma vergonha, Gilmar. Eu tenho uma invernada aqui que o gramado tá melhor. Tá melhor. É um boi passando, mas o gramado tá melhor lá. Gilmar, quem é o nome? O nome é Tony Montalvão? É o nome para oposição? Por que eu digo Tony Montalvão? Porque é o único que tá dando a cara para bater e tá dizendo, eu não quero o Cesário, eu não quero o Tavares, eu não tô concordando com o que eles estão fazendo. Os outros só dizem amém. Vira público trombar com o sistema? E eu vou dizer, com razão, porque o pau que dá no Chico tem que dar no Francisco. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Hoje, Gilmar, é o Tony ou você vê outros? Olha, eu vou falar agora como o amigo do Tony Montalvão e nem vou falar do amigo. Não vou falar do presidente do 7 de setembro, não. Como amigo do Tony Montalvão, eu vou dizer para ele, sai fora, cara, que é fria. Sai fora que é fria, você vai tomar pancada. Agora, como cronista esportivo, eu gostaria de ver o Tony na presidência da Federação do Mato Grosso do Sul. Mas ele vai tomar pancada só lá, cara. Ele vai só botar a cara e não vai ganhar a eleição. O sistema não permite que ele ganhe a eleição. Essa é uma grande realidade. Tony, mas hoje tá nos seus planos? não... Porque o Petralas, não tá. por exemplo, eu falei com o Petralas, né? Já fiz essa pergunta para ele, você deve ter assistido lá no dia que nós fizemos a entrevista no CT do Operário. Ele falou que sim, que faz parte dos planos dele. O Ilie, numa das entrevistas, ele até cogitou, e na hora do vamos ver a gente sabe o que aconteceu, ninguém foi com ele. E infelizmente nós perdemos o Félix, que também cogitava, infelizmente não aconteceu. Tá nos seus planos ou você não quer saber disso para sua vida? Não, eu também não me sinto preparado, sabe? Eu estou me preparando para ser um presidente melhor no futebol, no meu clube. Eu penso só no 7 de setembro, não penso em federação, não quero, sabe, presidência de federação. Se fosse uma coisa que falasse, não, está 100% certo, que nem tem muita gente que pensa só no valor do salário, eu não penso nisso, eu não quero. Eu não tenho condições hoje de ser presidente e não quero ser presidente de federação. E dos únicos vices que eu acho que teria condições hoje de ser o presidente da federação, é o Estevão. O único. Aí. O Tony já falou e apoiaria caso ele fosse candidato, Tony. Sempre. O Estevão, para mim, é o cara que tem condições. Muito bem.
Tony, pra gente fechar o bate-papo, claro que você vai opinar de Boca e Fluminense, né? Você entrou também para falar disso. Primeiro, eu não sou, vou repetir de novo, não sou cobrador de dívida de ninguém, mas o Tony já falou que as parcelas estão sendo pagas, que a situação do SET está regularizada, e nós tivemos uma informação, Tony, eu gostaria que você falasse, que as coisas não estão caminhando do jeito que precisam ainda nessa questão da categoria de base. Algumas coisas estão deixando a desejar. Procede, não procede? O que está precisando melhorar para a coisa caminhar? Lembrando que você também disse que o pessoal do Porto vem em janeiro, inclusive está na nossa programação estarmos aí, né, nessa vinda do Porto ao CT do 7 de setembro. Eu acho que do que não encaminhou do jeito que a gente queria foi o prazo de início do treinamento. Nós começamos a treinar só essa semana os jogadores que foram feita a avaliação. Nós não tínhamos um treinador, pensamos em alguns, mas também não tivemos, não foi nem condições de contratar. As pessoas não se encaixavam do jeito que o Robson queria. O Robson também teve umas situações aí familiar para resolver, também não pôde se apresentar antes, inclusive agora ele está na capital, está em Campo Grande, está fazendo as coisas de lá. O treinador chegou essa semana, o novo massagista e o roupeiro chega segunda-feira. Então eu acho que não começou bem, foi o prazo que a gente determinou para treinar. Mas essa semana teve treino a semana toda, depois vou te mandar os vídeos dos treinos, o que o pessoal está vendo dos jogadores. E eu acho que nesse momento ainda também outra coisa foi alojar jogador de fora. Nós não temos condições ainda de alojar jogador de fora, porque existe hoje umas normas do Ministério Público, né? Por tudo que aconteceu no ninho do Urubu, no Flamengo. Então hoje não é só chegar lá, colocar a cama, mesmo que esteja tudo limpinho, não é só colocar a cama, dar o café da manhã, o almoço e janta, não é só isso. É muito mais do que isso. Existe uma centena de regras para colocar o clube para alojar jogadores. Então é uma outra coisa que a gente ainda precisa trabalhar muito, que nem aquele dia que foi lá, eu falei, só começamos 1%. E hoje a gente ainda está em 2%. Quer dizer, tem muita coisa ainda, mas é um trabalho que a gente não fez agora também como se fosse um pastel, né? Jogou, fritou e já come. É um negócio que vai ser, e a gente quer revelar jogadores, queremos trabalhar, queremos que vá profissionais de outros lugares para conhecer o trabalho do SET, trocar informações. Então, o que não andou do jeito que eu queria foi o prazo de treinamento, de início de treinamento. Começou essa semana, mas essa semana os jogadores treinaram todos os dias e não tem ainda como alojar jogadores de fora. Por quê? Porque o CT e nem a casa que nós temos no centro da cidade comporta ainda um sistema que o Ministério Público permite. Gilmar, você vê que o cara não afina, né? Essa informação a gente já tinha um bom tempo, né, Gilmar? E ele confirma, e acabou. Aqui não tem mimimi, não. O que tiver que perguntar, a gente vai perguntar e vai de encontro àquela informação que você tinha, Gilmar. Eu não perguntei pra ele antes, viu? Primeira vez que eu toco no assunto ao vivo aqui no Música Futebol e Cerveja, e ele confirma que o prazo de treinamento realmente, como a informação que você tinha, não tinha começado e que essa questão da estrutura também não está pronta, Gilmar. Sua pergunta final pro Tony. Assim deveria ser os treinadores, assim deveria ser os presidentes de clubes, diretores, né? Responder aquilo que lhe foi perguntado, lhe agradando ou não. Se não lhe agradar a pergunta, essa pergunta eu não vou responder, acabou, morreu ali. Não precisa dar pancada em ninguém, não precisa dar pancada da empresa também. Basta você responder ou não aquilo que lhe foi perguntado. É um direito seu não responder. Agora, o Tony sempre respondeu e sempre foi claro com a gente, né? Tony, só desejar boa sorte ao SET. É uma equipe que eu tenho um carinho enorme e um respeito enorme, torço muito pelo SET, né? É o meu segundo clube no Mato Grosso do Sul, todo mundo sabe que eu sou de Aquidauana e torço pelo Aquidauanense, mas o SET é o meu segundo clube no Mato Grosso do Sul, por conta dessa amizade que a gente tem e por conta do trabalho e da luta que você tem na frente do 7 de setembro. Sorte, cara, e sucesso sempre, e a gente vai estar criticando ou elogiando, criticando quando for preciso e elogiando quando for de merecimento, né? E sorte a você, cara, e a gente tá sempre por aqui. Muito obrigado, Gilmar. Você sabe também da admiração que eu tenho, a amizade que eu tenho por você, né? A gente às vezes conversa até em off.
E é isso que eu espero, porque a verdade, ela dói menos do que a mentira, né? Porque você conta a verdade, você toma paulado, tal, mas você falou a verdade, você colocou para fora. A mentira não, a mentira você vai mascarar uma realidade que não é verdadeira, e mais tarde as pessoas vão descobrir que você mentiu e vai ser muito pior. Então, a verdade, ela dói menos do que a mentira. E sobre esse negócio de, como chama? De crítica, eu espero que seja, sabe? Que quando não esteja uma coisa referente ao meu clube e a mim, eu prefiro que vocês cheguem e falem, tenham a crítica, porque até como, que nem a gente fala, tem o lado profissional, mas tem o lado da amizade. Porque até o verdadeiro amigo, ele fala para você onde você errou. Perfeito. Tony, Boca e Fluminense e Boca, nós estamos no ar. O Roberto Xavier começou 6h30, eu entrei às 7h, nós vamos ao longo da programação com muita informação. Já tem campeonato alemão, tá tendo campeonato inglês lá na Rádio Futebol na Canela 2. Mas e aí? Você esteve no Rio, nós estamos vendo aí as imagens, né? Uma coisa, o torcedor argentino apaixonado, e a gente transmite o campeonato argentino aqui, Gilmar já cansou de fazer clássicos com a gente. Nós brasileiros precisamos aprender a torcer como os argentinos. Precisamos mesmo. Torcer. Os atos de vandalismo é outra coisa. Mas a paixão deles pelo futebol, pelo clube, pela seleção nacional, é um negócio, assim, espetacular que deveria nos servir de exemplo. Fora de campo eles estão dando goleada, né? É uma festa impressionante que eles estão fazendo no Rio de Janeiro. E o Fluminense em busca do sonho, Diniz em busca da afirmação. Você sabe que eu defendo a ideia do Diniz, a ideia de pensar futebol, e precisa desse carimbo, né? A gente sabe que o título de Libertadores, embora eu acho muito mais difícil ganhar o Campeonato Brasileiro do que ganhar a Libertadores, que é um mata-mata, mas é óbvio que um título continental carimba de vez o Diniz no rol dos grandes treinadores brasileiros. Pelo que você esteve lá, pelo que você sentiu, pelo que você tem acompanhado aí, o Fluminense vai entrar para a história ou o Boca vai entrar para a história como o maior campeão ao lado do Independiente? Eu, como brasileiro, corintiano, e que nem você falou que a gente precisa aprender com os argentinos, vai dar Boca. Essa foi boa, hein? Como brasileiro, como corintiano, eu gosto muito de Diniz, adoro os times que ele trabalha, mas vai dar Boca. Eu vou falar pra você que eu também tô achando, rapaz, o Boca não joga nada, mas eu tô achando que vai dar Boca também. Que nem vai jogar em casa, o Fluminense. Eu acho que o elenco do Fluminense é melhor, mas o Boca, a torcida que eles invadiram a praia de Copacabana. Semana passada a gente teve lá, eu falo para você, até com turistas normais na praia, porque o tempo tá feio lá no Rio de Janeiro. Não é só... aliás, o Rio de Janeiro é só aquela parte da frente ali que é bonita, né? Eu tô com um carioca aqui do lado, é jogador também, mas eu falo para você, o Rio de Janeiro é feio. Ô Tony, não pegou fogo no Morumbi nem no Corinthians, no Parque São Jorge não, né? Porque você teve no Vasco e no dia seguinte pegou fogo o busão do Vasco, mas você falou que o ônibus do Vasco tá mais velho que o ônibus do Galo aqui, é verdade? Tô com um amigo aqui que ele jogou no Vasco, ele é carioca, veio comigo agora para São Paulo pra gente fazer umas coisas aqui, sabe? Parceiro pra caramba, tem uns investidores também pro SET, mas ele pode falar, ele é vascaíno. Como que tava o ônibus do Vasco? Qualidade do Vasco, lá embaixo, zero. Muito fraco, muito fraco. No clube como o Vasco, a história que tem, infelizmente, o futebol tá desvalorizado. Muito, muito. Mas eu vou falar pra você, o ônibus você precisa de ver, meu. O único jeito daquele ônibus ter alguma valorização era pegando fogo mesmo. É o seguro, né? É lamentável, né? É lamentável um time do tamanho do Vasco nessa situação. E ó que tá com o SAF, né? Precisa fazer alguma coisa. Porque a SAF não é a solução dos problemas, né? Você liberou o clube de futebol, mas a cozinheira, a cafeteira, vai ficar lá para receber um monte. Pergunta pra ele se o Vasco vai... Como que ele chama? O nome do seu amigo aí, jogador do Vasco? Jean Michel. Ô Jean Michel, o Vasco vai cair? Com certeza. Infelizmente, mais um ano na Série B. Porque a má administração, é o que o Tony estava falando, infelizmente uma má administração acaba com a história de um clube, entendeu? Coloca o clube em situação que infelizmente não favorece as condições reais do futebol brasileiro.
E assim como o trabalho que o Tony tem no set, como ele falou, ele é realista. Como tratar 1% do que tem que ser. E tem que ser assim, senão não adianta querer mascarar uma coisa que não existe, não adianta. Só pelo nome não se ganha título, não se cresce, não se evolui, não se sobe de divisão, não se consegue títulos, infelizmente. Entendeu? Você sabe como que é o nome do Vasco lá agora novo no Rio de Janeiro? Como? É Roda Gigante. Ah, sobe e desce, sobe e desce. Sobe e O desce, Robert sobe e Almeida, desce. que é nosso comentarista, é vascaíno doente, né? Vascaíno de coração, né? Ele é revelado pelo Olaria, mas é vascaíno de coração. Teve lá, inclusive, em São Januário nessa temporada, tá desesperado. Nós temos o João Marcos, que é vascaíno também. O pessoal tá sofrendo. O Vasco, a quinta maior torcida do Brasil, não merece estar nessa situação. Não. Jean, quem ganha? Boca ou Fluminense, Jean? Como que é o nome daquele estádio que nós fomos? Que tem a feira hoje? Cinco jogos. Pergunta pro Jean quem ganha, Boca ou Fluminense? Ou ele vai torcer pro Boca? Ô, Thiago, Fala, Tony. você conhece o estádio do São Cristóvão lá? O estádio mesmo, o antigo estádio, que é perto Não, do São Januário. não tive né? no Rio ainda. Do lado, é do lado. Meu, você precisa de ver que estádio que era. Hoje, sabe o que é? Ah, Uma feira nordestina. Como chama? Ela é fixa. As barracas ficam tudo pronto onde era o gramado. Hoje é uma feira, o Robert sabe disso. É uma feira, mas você precisa de ver até a estrutura, como que é. Meu, era coisa já, sabe, o cara que fez aquilo ali, ele já fez uma coisa de futuro. E hoje está lá, certo. uma feira Abandonado. dentro. Se a gente, outro dia eu tava vendo fotos de estádio abandonado, o Pinheirão de Curitiba, seleção brasileira chegou a jogar lá abandonado, o Olímpico do Grêmio, mesma situação. Nossa, cara, dá dó. E aquele não outro vai passar também que é muito do tempo, hein, Tony? o Morenão, Bandeirantes pode escrever. O Bandeirantes do Paraná. O Bandeirantes do Paraná também. Bandeirantes do Paraná. Bem lembrado. Ô Jean, quem ganha, Boca ou Fluminense, Jean? Hoje vai dar Boca. O time cresce em decisão, não adianta não, filho. O clube, mesmo tendo um elenco inferior ao do Fluminense, quando é decisão, o clube cresce, não adianta. Os jogadores se empenham o máximo. Eu creio que vai dar Boca, mas vamos ver, né? Vascaíno, Tá aí. o Vascaíno ele é meio invejoso, não ganha nada e não quer que os outros ganhem. Tony, Jean. Tiago, Pois não, Gilmar, pode falar. E Jean, eu vou entrar um pouco nessa conversa aí e eu vou dizer o porquê que eu acho que vai dar Boca antes do Tony e do Jean para ver qual que é a opinião deles. Veja bem, a gente acompanha o futebol argentino e o futebol argentino, a intensidade é totalmente diferente da intensidade do futebol brasileiro. Mas totalmente diferente. O Diniz gosta de sair jogando, né? A marcação do Boca vai ser marcação alta. Pressão a todo momento. E olha, a defensiva do Boca é difícil de ser passada. Para mim, o futebol brasileiro só vai chegar perto do futebol argentino a partir do momento que você tirar a preguiça do jogador brasileiro, tirar dele aquele marasmo de ficar ali, ó, não, se hora que vir eu vou resolver. O futebol argentino é diferente. Os caras, eu vi o Cavani dando um carrinho, eu vi o Cavani arrastando a bunda no chão, cara. A intensidade que eles jogam é diferente da intensidade do nosso futebol. Infelizmente, para nós, hoje vai dar Boca também. Porque, eu penso assim, porque a intensidade é totalmente diferente. Vou perguntar primeiro pro Jean. Concorda, Jean? A intensidade é outra? O futebol brasileiro, infelizmente, a quantidade de períodos de treino não é adequada para que um atleta possa evoluir. Você compara com a Argentina, com o Uruguai, até o próprio Paraguai mesmo, são os times aqui da América do Sul. A intensidade é muito grande, são 2 a 3 períodos por dia de treino. No Brasil, o cara treina meio período e acha que tá bom. O brasileiro é acomodado, o jogador brasileiro é acomodado, é acostumado com isso. Tanto que muitos vão lá para fora e não se adaptam, porque é intensidade. Entendeu? Infelizmente, eu creio que vai dar Boca também por causa disso. A condição física dos atletas são muito superiores à do brasileiro. Muito, muito. E aí, Tony? É isso? Vai dar Boca? Um dos motivos será esse? Não é de treino, não. Eu não concordo, não. Eu acho que não precisa treinar 3 períodos para o cara estar bem, não.
um período, a gente vê isso aí, quem treina um período, mas treina bem e sabe dosar treinamento também com recuperação. Na verdade, o argentino, ele tem vontade, é o que você falou quando ele coloca a camisa da seleção dele. Eles têm o prazer, eles têm amor por colocar a camisa. Você pega os jogadores argentinos, tudo bem, tem tatuagem, mas você vê os caras cheios de brinco no dia do jogo, cabelo pintado, gastando o tempo dele dentro da concentração, fazendo propaganda de marcas. Não, eles têm tudo isso aí separado. O jogador brasileiro não, ele usa o tempo dele dentro da seleção para poder, vender o produto dele. Quer dizer, tá tudo errado. Isso aí, na verdade, é outro lugar também que precisa de mudança, CBF. Tony, foi um prazer bater esse papo com você nesse dia especial para nós. Cobrimos de cabo a rabo a Libertadores da América, assim como todas as competições. Obrigado por esclarecer aí os passos do 7, suas idas ao Rio e a São Paulo. Quando o Jean vier, o traga aqui em Campo Grande para ele conhecer o famoso tererê, né? Se nunca tomar o tereré, né? Sumatogrossense. O Jean, aqui é o estado do Pantanal, viu? O tereré é só aqui. Beleza, meu querido. Muito obrigado aí, então. Um abraço para vocês, forte. E seguimos aí nessa caminhada. Valeu, meu querido. Tony, foi um prazer, irmão. Até a próxima. Você vê a malandragem do carioca, né? Até o jeito de falar, meu. Eu tô até procurando a carteira aqui, viu? Tá aqui, ó. Aqui, ó, a carteira dele aqui, ó. O bicho malandro é o tal do carioca. Cuidado, hein? Abraço, Tony. Valeu. Valeu, obrigado, Thiago, obrigado, Gilmar, um grande abraço e um grande final de semana para vocês e vamos ficar acompanhando aí as transmissões de vocês. Valeu, esse Tony Montalvão, Valeu, 7, também o Jean Luiz. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.